insólita, uma história que nos deixa a todos perplexos. Rodrigo tem 10 anos e um diagnóstico de uma doença hepática grave. Os pais lutam para que o filho tenha uma vida o mais normal possível. No entanto, há cerca de 6 anos, a família deparou-se com um obstáculo. Uma médica do Hospital de Coimbra quer obrigar o Rodrigo a fazer um transplante hepático. O cenário complicou-se ainda mais. Para fugir dessa realidade, uma vez que o risco de morte é elevado, os pais rumaram até à Sérvia para dar continuidade a um tratamento de células estaminais e acabaram detidos. Portanto, uma história completamente insólita, como disse há pouco. Temos aqui a avó do Rodrigo, Débora. Débora de Oliveira. Débora de Oliveira, o José Cruz, que é amigo da família, e a Inês Rogério, que é advogada, no caso dos pais do Rodrigo, não é? Portanto, neste momento a situação está assim... Caótica mesmo. Conseguem contar-nos um bocadinho o percurso deste... Muito bem. Esta questão começou, portanto, o Rodrigo muito cedo desenvolveu uma doença hepática grave. Entretanto, temos andado aqui numa tentativa de encontrar soluções que não o transplante hepático. O processo, entretanto, entrou em tribunal. O ano passado... Mas indicação médica, desculpa interrompê-lo. Por indicação médica, por indicação e, portanto, houve sempre muita insistência na questão do transplante hepático. A família, durante este tempo todo, procurou informações sobre as consequências também, para estarem informados sobre um eventual consentimento ou não. Entretanto, encontrou outras alternativas, nomeadamente em julho do ano passado, o Rodrigo iniciou um tratamento médico com células estaminais na Sérvia, através de uma clínica suíça, com resultados para já muito positivos, não está curado ainda, está previsto, e essa é a nossa aflição, um segundo tratamento, a continuação, na próxima semana, precisamente, para continuar o tratamento que começou. Entretanto, foram surpreendidos na fronteira da Croácia com a Sérvia e foram detidos. Portanto, as 3 crianças estão detidas, acompanhadas pela mãe, neste momento. E estamos agora num longo processo judicial. Toda a informação que temos é o que a juíza do Tribunal de Sintra o que pretende, é a institucionalização do Rodrigo, para depois poderem tomar as decisões, se for o transplante hepático, para ir para transplante hepático. Portanto, de certa forma, é uma história um bocado estranha, mas é forçar ato médico quando há aqui um conjunto de alternativas, nomeadamente houve medicação que foi administrada ao Rodrigo, que fez efeitos adversos nele. Nós obtivemos informação do Infarmed, nomeadamente 2 dos medicamentos administrados e que a juíza insiste nessa medicação, não é aplicável a crianças com menos de 12 anos. A juíza ou a médica? A juíza e a médica. Ambas. Ambas. Temos a notificação do Infarmed, muito clara, a dizer este medicamento não pode ser administrado a crianças com idade inferior a 12 anos. E mesmo assim, insiste-se na mesma terapia. Ele está a ser acompanhado por um médico. Aliás, tivemos a informação ontem que os médicos na Croácia deram o ok a tudo o que está a fazer em termos médicos pelo médico que o está a acompanhar. E estamos neste impasse. Portanto, as crianças estão detidas, não sabemos se vai continuar o tratamento ou não, e em condições. Pronto. Doutora Inês, assim para percebermos um bocadinho o que é que se está a passar e porquê tudo isto, porque é que imbróglio é este, no fundo, o que é que aconteceu aqui juridicamente, o que é que aconteceu? Bom, juridicamente o que aconteceu foi que a CPCJ foi alertada por uma situação, supostamente, de uma incúria desta mãe, destes pais, relativamente à saúde do Rodrigo, que é o filho mais velho de 3, portanto eles são 3 filhos. E já houve, enfim, eu cheguei ao processo tarde, só em outubro é que fui contactada pela família e o processo já tinha alguns anos e enfim, nós quando ouvimos estas histórias fazemos sempre algumas questões na nossa cabeça. Será que isto é mesmo assim? Porque, de facto, esta história parece não fazer sentido nenhum. Exatamente. E eu fui consultar o processo e percebi que era pior do que aquilo que a família me relatava. Portanto, isto é a mim parece-me que há uma luta quase de egos da médica e desta juíza que... Esta médica diz que o Rodrigo tem que fazer, vou dar só um exemplo, uma toma de não vou dizer o nome do medicamento,
que era aquilo que o Dr. José Cruz dizia, tem que tomar este medicamento. A mãe perguntou quais é que são os efeitos secundários. E a médica disse, isso não interessa, eu estou a dizer que ele tem que tomar, ele ainda tomou, os efeitos secundários foram péssimos, ele tinha um mal-estar muito grande e, portanto, no fundo, aquilo só lhe fazia pior. E a mãe aconselhou-se com outro médico da sua confiança e ele disse, não, isso não faz sentido o Rodrigo tomar isto. Há uma alternativa, porque ele precisa de vitamina K, de suplementos. Há uma alternativa e, portanto, ele toma antes isto. E deu-lhe uma alternativa que ele começou a tomar e reagiu muito bem. E o tribunal, quando soube disto, a mãe vai informando o tribunal das coisas que vai fazendo, a juíza ficou furiosa, perdoem-me a expressão, ficou furiosa e que tinha que se retomar era a medicação da médica de Coimbra e a própria médica de Coimbra dizia que estavam a matar a criança quando... Mas a juíza dá esse parecer baseada na opinião da médica. Da médica, mas há também aqui uma curiosidade, é que esta médica, enfim, acabou por se incompatibilizar com a mãe, porque a mãe... Acho eu que todos nós, como adultos, fazemos isto para nós próprios, quanto mais para os nossos filhos, de pedir informações, explicações. A médica recusa-se sempre perentoriamente, tanto que a mãe do Rodrigo disse, mas olha, a bula diz que esta medicação não é para criança. Ela disse, a bula não é para ler. Eu sou médica, eu disse para tomar, portanto tenho que tomar. Por isso é que mas esta mãe tem direito a uma segunda opinião médica ou não? E não só, tem direito a uma série de coisas. A terceira, tem direito a uma série de coisas. Exatamente. E a questão é que, tendo-se encontrado uma terapia alternativa, ainda por cima caríssima, portanto, dizem que esta mãe negligencia a saúde, pelo contrário, também faz tudo pelos filhos, e em particular pelo Rodrigo, que é mais frágil. Este tratamento, já houve a primeira fase, são 3 rondas, se não me engano, houve a primeira ronda, digamos assim, e quando o Rodrigo voltou à escola, portanto isto foi no verão, o Rodrigo voltou à escola, as professoras fizeram esses relatórios, isto consta do processo, a dizer que o Rodrigo parecia outro. Já não tinha umas olheiras, já não tinha um ar cansado, tinha energia, ou seja, o tratamento finalmente, passados todos estes anos de várias tentativas, tentativa e erro, este resultou. E nem isso fez com que o tribunal pensasse, ok, então vamos ver se isto funciona. E o que é que aconteceu? Eles deslocaram-se, enfim, para a Croácia, para depois então chegarem à Sérvia para a segunda fase de tratamento, que vai começar dentro de dias, e portanto agora estamos aqui num impasse, e foram apanhados na fronteira. Mas eles... Por causa desta ordem do tribunal, que quando percebeu que eles não estavam em Portugal, mandou institucionalizar o Rodrigo, e portanto isto não é bem uma detenção, juridicamente não é uma detenção, mas eles foram apreendidos na fronteira e obrigaram estas crianças às 2 da manhã a ir para o hospital fazer uma série de exames, porque também houve aqui um problema de comunicação e o tribunal disse que era para ficarem os 3 institucionalizados. Agora já conseguimos esclarecer que não são os 3, é só o Rodrigo, portanto o Ângelo e o Duarte já estão com a mãe, mas o Rodrigo continua numa instituição na Croácia porque querem obrigá-lo a vir para cá para fazer um transplante hepático. Isto é uma coisa absurda, não é? O absurdo é nem porque... reúne as condições para transplante. E as análises clínicas feitas, nomeadamente na própria Croácia, demonstram que há uma evolução muito positiva face a 2019 e a 2020. Portanto, as análises do Rodrigo estão bastante melhor. Portanto, há valores... E isto é reconhecido por médicos, não foram escolhidos por nós. Foi o tribunal que instruiu, precisamente. Portanto, são médicos independentes e que foram favoráveis até não colocaram obstáculos em relação ao tratamento com células estaminais que está a ser feito na Sérvia. Portanto, isto é tudo muito surreal e não uma coisa fundamental. Só que eu queria acrescentar, é que este primeiro pedido de institucionalização foi feito pelo Ministério Público. O Ministério Público é que tutela, no fundo, os direitos dos menores quando acha que eles estão em perigo. Mas com base em quê? Só porque a mãe não... Com base na opinião desta médica e portanto, o Ministério Público tendo uma... A CPCJ aqui não tem tido muita intervenção, é mais informada daquilo que acontece. E, no fundo, em função do que dizia esta médica, o Ministério Público achou, ok, tenho aqui uma médica que me diz isto, não tenho nenhuma outra opinião contrária, que é mentira, porque também já lá constava. Mas os médicos que estão a seguir neste momento, com o tratamento das células estaminais, que estão a seguir o Rodrigo, ou que seguiram, também são médicos. Também deveriam ser parte interessada aqui no... Exatamente, e nós juntámos os relatórios e tudo mais. E o Ministério Público, num primeiro momento, então, pediu a institucionalização do Rodrigo, e depois nós juntarmos uma série de documentos médicos vindos desta clínica na Sérvia e do outro médico que vai acompanhando o Rodrigo, no fundo, reviu a sua posição e disse, ok, esta medida que eu propus já não é atual e por isso vamos então esperar para ver, parece então que ele está a ser acompanhado em termos médicos e por isso vamos esperar para ver o que é que acontece e a juíza disse não. Ou seja, mesmo o Ministério Público que
nestes casos também, no fundo, representa os interesses dos menores. Mesmo assim, a juíza insiste, não, ele tem que ir para uma instituição, que é para onde vão as crianças, coitadas, ou que não têm pais, ou que têm pais que os tratam mal, não é? A Débora... Há aqui uma situação ainda mais grave. É que o meu neto tem... Desculpem a minha voz trêmula. Nós compreendemos. Compreensível. Claro. E o meu neto, se for afastado da família, da mãe, tem febres emocionais, porque ele tem... Eu tive um problema, devido a este estado de ansiedade, eu tive um problema de ansiedade grave, em que me deu um problema de coração. Tive que ser internada e o Rodrigo reagiu logo com febres altíssimas e, aliás, atrasou um bocadinho ali a primeira terapia, porque ele teve que embarcar. Eu pedi alta no hospital para conseguir embarcá-lo. Ele, quando se apercebeu que eu não acompanhava, ele chegou aos 42 de febre, foi visto, não encontravam razão para a febre, porque era tudo emocional. Atrasou-se ali a terapia e perdeu-se um bocadinho a primeira infusão, porque a infusão foi tratar a febre e o sistema nervoso e emocional, em vez de ir tratar o fígado. Pronto. Isto é o seguinte, o Rodrigo, se for afastado da mãe e de toda a família, ele pode ter febres emocionais que leva à descompensação hepática. Portanto, ele pode morrer. Está isto no processo. Está um relatório médico a comprovar isto em processo. Mas, doutora Inês, legalmente é possível uma pessoa, nestas circunstâncias, vai viajar, tentar dar o melhor para o seu filho e ficar detida e institucionalizar? Lá está, isto não é uma detenção. Não existe... No fundo porque não dão... É privar a liberdade? O que eu digo é, a mãe e os dois filhos mais novos podem se ir embora e podem ir à vida deles, como se costuma dizer. O Rodrigo é que tem que estar ali fechado naquela instituição. Mas porquê? Precisamente porque querem obrigá-lo a vir para Portugal para ele ser posto nas mãos dos únicos médicos, da única equipa de médicos que a juíza acha que são competentes. É isto. É que não é mais do que isto. É isto, ponto final. Mas um cidadão... Aliás, e há outro dado. Nem o Ministério Público se pronunciou, nem a juíza se pronunciou sobre o documento do Infarmed a falar que aquela medicação não é apropriada a menores de 12 anos. Eu aqui faço um apelo ao Ministério Público... É como se não existisse essa informação, é isso? Exatamente. Pois não há parecer nenhum, não há um comentário... Sim, tanto que no último despacho que a juíza preferiu, diz exatamente que tem que se garantir que o Rodrigo continua à toma desta medicação que supostamente ele não deve tomar, não é? Eu não sou médica, mas... Aliás, houve uma fase deste processo em que a médica de Coimbra pediu ao tribunal que fosse enviada uma equipa de enfermeiros a casa para ter a garantia de que o Rodrigo tomava aquela medicação. Só que na altura a juíza recusou. Na altura. Mas agora, portanto, está tudo a caminhar neste sentido de... E não há comentário. Eu aqui faço esse apelo para que o Ministério Público, dados os dados que existem neste momento, que tome uma posição firme, forte em relação a tudo o que está a acontecer, porque até um parecer recente vai nesse sentido. Portanto, faça esse apelo público, não é? Eu pergunto-lhe, doutora Inês, não há forma de contestar ou de pedir uma outra... de contrariar a decisão da juíza, aqui no caso? Sim, no fundo é com recurso. E eu fiz um recurso. A decisão demorou 55 dias a ser notificada. Este processo é um processo urgente, por lei. O que é que significa ser urgente? Tem prioridade em relação aos outros e também tem uma particularidade em relação a nós advogados, é que os prazos correm em férias judiciais, não é? Portanto, mesmo durante as férias eu tenho que praticar os atos. Só que como isto só me foi notificado 55 dias depois, eu entreguei o recurso literalmente no dia 31 de dezembro, portanto tive as minhas férias judiciais a preparar este recurso e insisti muitas vezes para me notificar a decisão. Nós já tínhamos conhecimento de que a decisão existia, mas eu não conhecia os fundamentos porque eu não a tinha e nunca mais me notificavam. Lá consegui que me notificassem 55 dias mais tarde. Recorremos, depois há um problema, isto é os problemas, enfim, isto é o problema da justiça em geral, mas tem que haver o prazo para o Ministério Público responder, mas há uma coisa específica que eu pedi, era que este recurso tivesse efeito suspensivo. Isto é possível. O que é que isto quer dizer? Que aquela decisão de que eu recorro só produz efeitos se o Tribunal da Relação confirmasse. Portanto, enquanto não fosse decidido o recurso, a decisão não produz efeitos, ou seja, o Rodrigo podia ir fazer o tratamento e seria totalmente livre para o fazer. E o Ministério Público disse, sim senhor, eu concordo, isto deve ter efeito suspensivo. E a juíza disse, não senhor, não tem efeito devolutivo, a decisão é para cumprir já. A juiz
que a doutora estava a contestar. Sim, que é a pessoa que atribui o efeito ao recurso que eu interponho e agora então o recurso vai para a relação e vamos ver o que é que o Tribunal da Relação diz. Eu espero que seja uma decisão célere e, enfim, favorável àquilo que nós pedimos, não é? Mas pode ser a própria juíza decidir sobre ela, em causa própria? Ela decide o efeito do recurso, o efeito que o meu recurso tem. Os juízes desembargadores da relação podem alterar esse efeito. Recebendo o recurso, podem dizer, não, este recurso foi-lhe atribuído este efeito devolutivo, mas este recurso deve ter efeito suspensivo. Isto é possível. Mas pronto, temos que aguardar. Temos que esperar. José e Débora, têm estado em contacto sempre com o Rodrigo e com a família. Sim. Exatamente. Como é que estão? Bom, é assim, o Rodrigo, de todos, foi o único que não chorou, o que é mau. O médico particular dele pediu para que a mãe tente que ele chore, porque as emoções vão se refletir exatamente no fígado. E ele disse que é tudo por culpa dele, que se não existisse nada disto acontecia, que a família não estava a passar por isto. Portanto, psicologicamente tem 10 anos. É muito duro ouvir isto numa criança. Aliás, qualquer psicólogo pudesse fazer uma avaliação de uma afirmação destas, como quem diz, quer dizer, claro, eu estou aqui a mais, eu sou o causador disto tudo. Isto não pode acontecer. Nós já explicamos que não. Exatamente. Que não é ele. E outra questão aqui que também foi um bocado surreal, a Embaixada contactou a mãe na sexta-feira de manhã, portanto eles foram retidos na quinta-feira. A Embaixada contacta a mãe na sexta-feira de manhã, diz que vai enviar contactos de advogados não oficiosos na Croácia para poderem ajudar. E, incrível que pareça, desde essa data, sexta-feira de manhã, até hoje, a Embaixada Portuguesa na Croácia nada disse, nem deu contactos, nem perguntou como é que estavam, se é necessária alguma ajuda. Esta história está cheia de casos surreais. E lamento que realmente... E enquanto tudo isto se processa, há uma criança de 10 anos a sofrer, a precisar de cuidados médicos e que está há dias de fazer este segundo tratamento. Dia 25. Que estava planeado, portanto. Se nada se alterar neste momento, o Rodrigo não vai poder fazer este tratamento? Neste momento, não. Enquanto estiver ali institucionalizado e não derem ordem para realmente ir fazer o que tem que ser feito, estamos neste impasse. À espera que o Tribunal da Relação, neste momento, possa dizer alguma coisa, de facto. Portanto, nós ainda vou tentar sensibilizar o Tribunal para, pelo menos, enquanto não há esta decisão, para o deixar ir à Sérvia fazer a segunda fase de tratamentos, nem que seja com escolta policial, o que seja. Ainda vou tentar fazer essa sensibilização. Não, porque o Tribunal até dizia, mas se a mãe quiser pode trazer o Rodrigo para Lisboa, vai com escolta policial, está a polícia no aeroporto à espera, quer dizer, como se eles fossem os criminosos. Claro, é uma coisa... enfim, olha. E até hoje, isto realmente é estranho, e que estou ligado a esta área, como é que o Infarmed dá um parecer e é ignorado. 2 medicamentos que não podem ser administrados e a médica insiste em dar um medicamento e a juíza faz um despacho com base para tomar aquela medicação específica. Portanto, isto é surreal. Nós, obviamente, estamos a orientar os processos em várias entidades. Eu nunca ouvi uma história desta. Eu também não. Surreal. Já assisti a muita coisa, mas assim. Vamos ficar atentos e esperar que de alguma forma, isto seja aqui E quero agradecer muito, em nome de todos, a vossa disponibilidade para nos ajudar um pouco a tornar este caso público. E para já que o Rodrigo tenha acesso ao tratamento, ao segundo tratamento, claro. E depois estas questões burocráticas e jurídicas que se resolvam. Mas o tratamento é o mais importante neste momento. E que o foco esteja realmente no Rodrigo e na sua saúde. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa sorte. Também, doutora Inês. Muito obrigado. Obrigada. Bom.